Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez e nesse trabalho, juntamente com o pastor Luiz, que tem sido um grande amigo, tem sido um conselheiro, tem sido um profeta na minha vida, um grande intercessor. Me sinto honrado poder mais uma vez compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Pastor Valdeci também, um grande amigo, Deus abençoe. Por favor, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Dentro do tema proposto, eu gostaria de trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite para os obreiros aqui presentes. Se possível, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Até aqui. Pode se sentar, por favor. Meus irmãos, se eu estive orando para que o Senhor colocasse no meu coração um direcionamento relacionado ao assunto, ao tema proposto, e essa palavra foi direcionada por Deus ao meu coração, e eu gostaria de dar um tema a esse estudo nesta noite, que é a orientação de um velho apóstolo a um jovem obreiro. Esse é o tema em que nesta noite eu gostaria de falar com os irmãos. A orientação de um velho apóstolo a um jovem obreiro. O ano passado eu li um livro que se chama Se Eu Começasse o Ministério Novamente. Quem escreveu foi John Drescher. Ele faleceu agora no ano 2014, aos 85 anos de idade. Ele era conhecido como um autor, professor e um pastor. Ele escreveu 37 livros e marcou a vida de muita gente e uma geração. E nesse livro que ele escreveu, ele descreve o que, se ele fosse iniciar um ministério, ele iria fazer. Conhecendo já a estrada, tem passado quase 60 anos no ministério, então, e sendo professor no seminário teológico, seus alunos pediram, já que ele havia escrito um livro para casais que se chama Se Eu Casasse Novamente, o que eu faria? Então ele escreveu esse livro, e nesse livro, a pedido então desses alunos, ele colocou 14 coisas. Eu separei 4 coisas aqui, só o tema que ele trabalhou lá. Mas você que é um leitor, procure esse livro, principalmente você que é um obreiro novo, assim como eu tenho certeza que vai ser diretriz para a sua vida, muito importante. E ali então ele vai descrevendo aquilo que ele faria e como faria se ele fosse iniciar. Então, você imagina que é um conselho de um pastor que tem experiência, que vivenciou crises, que passou por baixos, por alta no ministério e terminou muito bem o seu ministério. Das 4 coisas, a primeira que ele fala é: eu procuraria ser mais disciplinado no cultivo da minha própria vida espiritual. A primeira coisa que ele fala, que se ele começasse de novo, ele daria uma atenção maior ao cultivo do seu ministério, já que precisamos entender que o ministério ele não cresce sem que haja uma dedicação.
Então ele diz: olha, eu iria agora ser mais disciplinado nisso. A segunda coisa que ele fala, ele diz assim: eu procuraria dedicar muito mais tempo ao estudo e à pregação das Escrituras. Segunda coisa, ele diz que iria se dedicar mais à pregação e ao estudo da palavra. Isso é muito importante para o obreiro e para que nós possamos compreender. Esses dias eu ouvi um pastor contando uma ilustração, que o pastor estava estudando a Bíblia, e uma irmã passou pela janela e viu, né, ele estudando a Bíblia, olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor está descansando, pastor? Aí ele disse: não, filha, eu estou trabalhando. Depois ele foi para o jardim, estava carpindo o jardim da casa dele, e a irmã passou de novo, olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor está trabalhando? Ele disse: não, filha, agora eu estou descansando. Nós precisamos entender que ser pregador, ser obreiro, é trabalho, né? É trabalhar, é estudar, é dedicar-se. E ele, como um bom professor, ele diz: olha, eu me dedicaria mais ao estudo. Terceiro, ele diz: eu colocaria ênfase principal na oração. Olha a importância de nós entendermos que o ministério, ele necessita de que oremos. É muito interessante o capítulo de número 6 da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, quando surge uma questão relacionada à assistência social da igreja, e a Bíblia diz que o Pedro, ele escala 6 homens ali, né, 7 na verdade, cheios do Espírito Santo, com boa reputação, aptos para ensinar. Só que eles disseram: nós não podemos perder o foco, nós iremos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Nós precisamos entender que o obreiro, ele precisa orar. E o quarto, ele diz: eu tomaria cuidado com certas armadilhas no ministério. A quarta coisa que ele fala é a importância do cuidado que o obreiro tem que ter com as armadilhas que o ministério ele tem. Quando eu leio essa epístola de Paulo a Timóteo, eu também vejo aqui um homem experimentado no ministério aqui, dando conselho a um jovem obreiro, possivelmente quase 40 anos, segundo alguns dizem, que iria dar continuidade no ministério. Essas duas epístolas, escritas aqui, a primeira, a segunda e também a de Tito, né? Elas são geralmente classificadas como epístolas pastorais, e trazem aí esse tema, ou esse título, por ser dirigida à pessoa que tinha responsabilidade pastoral. Eles estavam incumbidos aqui com responsabilidade. Essa segunda epístola a Timóteo, elas são as últimas palavras. Alguém disse que as últimas palavras de um homem, elas são carregadas de sabedoria e de muito conhecimento. Essa epístola, elas são as últimas palavras de Paulo. E Paulo está ciente que vai morrer. O ano 77 depois de Cristo, Paulo está em uma prisão fria. Se você observar, olha aí o capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo de número 16, que ele está na prisão em Roma. O versículo diz: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me recriou. Aí ele diz: e não se envergonhou da minha cadeia. Paulo está preso. Se você pegar o capítulo 2 aí também, pode acompanhar, como é uma escola bíblica. O versículo de número 9, ele diz: porque sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso. Imagine isso. Não bastava ele estar preso, ele descreve que ele foi abandonado. No capítulo de número 2 aí da mesma carta, ele diz: bem sabes isso, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. No capítulo 2, do versículo de número 10, ele diz que Demas também o abandonou, amando o presente século. No versículo de número 11, ele diz: o único que foi fiel neste momento que ele está atravessando, que foi Lucas, ele diz:
só Lucas está comigo. Então aqui o apóstolo, ele já está idoso, e ele escreve as suas últimas instruções ao seu filho na fé, Timóteo. E diferente da primeira epístola, que ele teve a esperança que seria solto, a carta aos Filipenses demonstra isso. Nessa aqui, Paulo tem a consciência que não vai ser solto. Ele sabe que ele vai ser executado, ele sabe que ele vai morrer. Então Paulo pede para Timóteo, enviando essa carta, que ele viesse depressa. Observe que 2 vezes ele usa a expressão aí no capítulo de número 4. Versículo de número 9, ele diz assim, ó, procura vir ter comigo depressa. No versículo de número 21, mostra mais uma vez a urgência. Ele diz, procura vir antes do inverno. Timóteo estava dirigindo a igreja na cidade de Éfeso. E nessa carta então, irmãos, ele está ciente que o fim está próximo. Então Paulo entrega aqui a Timóteo o manto do ministério. Observe, Timóteo iria assumir agora o seu lugar no ministério. E Paulo vai deixar claro o caminho que Timóteo aqui deveria seguir para que ele terminasse bem a carreira. Então olha a importância da convicção do ministério, e não só a convicção da chamada, mas também aquilo que nós precisamos saber para que possamos nos submeter a essa chamada e conseguir terminar o nosso ministério bem. Nós precisamos ter essa consciência, nós que somos obreiros. E Paulo, como um homem experiente, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, se você quer terminar bem a carreira, eu estou sendo oferecido, versículo 6, em sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo, ó, está fechando o meu tempo, o tempo está chegando. Mas no versículo 7 ele vai dizer, observe a linguagem: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está finalizando, mas ele consegue já ver o vislumbre da chegada. E aí agora ele vai começar a instruir Timóteo, porque alguns não sabem dizer se Timóteo conseguiu chegar lá antes dele ser morto por Nero, decapitado, né? Não sabe se quando Timóteo chegou lá, encontrou ele com vida ainda, ou se encontrou ele já em uma sepultura. Mas ele tem nas mãos agora a carta, uma orientação do teu pai na fé, de um homem que caminhou, que teve uma história de quase 60 anos caminhando, e aqui ele vai dizer para Timóteo, para que ele terminasse bem o seu ministério, o que ele precisaria fazer. Observe por favor o versículo 3, a primeira coisa: você que está aqui nesta noite, você que tem convicção da sua chamada, você precisa, assim como Timóteo, eu, se desejamos olhar também no fim da corrida, terminar bem, Paulo dá orientação: você precisa estar preparado como um soldado. Observe que ele diz: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Observe que aqui Paulo ele já está comparando o ministério a integrar um exército. O Champlin, no seu comentário, ele diz que o emprego da metáfora militar aqui, por parte de Paulo, visa indicar a luta que seria muito intensa, que ele enfrentaria e que todo líder ou obreiro cristão espiritualmente levantado também há de enfrentar. Então observe que ele vai deixando claro, o classifica como soldado. E o soldado aqui é a posição que lembra a guerra, que lembra a batalha. Ou seja, o obreiro é um lutador. E essa luta Paulo escreveu na carta aos Efésios, que era contra hostes do pecado,
que operavam no lugar celestial. Então Paulo deixa claro para Timóteo aqui que ele estivesse ciente de que o ministério não é um parque de diversão, irmão, mas ele estava em um campo de guerra. Observe, o capítulo 2, versículo de número 4, ele vai dizer quem encara essa carreira. Aí ele diz: olha, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar, observe a linguagem mais uma vez, aquele que o alistou. Essa palavra alistou no grego aqui, transliterada, significa convocar a um exército. Ele estava dizendo: olha, você foi convocado por Deus para fazer parte desse exército. E é interessante, irmão, nós pensamos aqui, porque hoje alguns obreiros estão olhando para o ministério como se tornar um obreiro fosse algo como você ser um artista. Alguns hoje olham para o ministério como se fosse um palco. Eles sonham com hotéis, sonham com certos lugares para pregar. Então você conversa com alguns obreiros, a visão que eles têm do ministério hoje é isso, é o luxo, são a polpa que alguns, às vezes hoje nas redes sociais, eles demonstram. E muitos obreiros novos hoje vão entrando, também vão entrando no ministério e vão entrando com essa visão ilusória de que o ministério é uma apresentação. Você convida alguns, pastor Luiz, para pregar esses dias. Convidei um para vir estar pregando na nossa igreja. Ele primeiro pediu o link da igreja. Sabe por quê? Porque ele queria saber o tamanho da igreja. Depois ele me mandou um relatório com a intenção do valor da oferta que seria dado e as exigências que ali estavam. Eu acho que ele viu o tamanho da igreja, pastor, e ele se decepcionou, porque ele não voltou a falar comigo, pastor. Verdade. Você acredita? Irmão, o que está acontecendo, irmão, com os obreiros desses dias? Nós precisamos ajustar o nosso entendimento. Você precisa ter convicção do seu chamado, que você não é chamado para ser artista. Você não é chamado para chegar e todo mundo ficar olhando para você. Você não foi chamado para pregar em alguns lugares e mostrar. Esses dias eu vi um pastor descendo assim, bonito pastor, ele era bonito pastor, mas com a camisa aberta, ele descendo do helicóptero assim, e eu dizendo: meu Deus. E muita gente está acreditando nisso, pastor. Quantos obreiros hoje já não são mais obreiro local, já não cava poço do lado de pastor na igreja? Sabe por quê? Porque ele tem essa ilusão, essa coisa de que muitos agora estão pintando. Só quem é pastor que sabe, irmão, que é cavar poço, que às vezes é desejar ouvir alguém trazer uma palavra e você dizer: mas eu não tenho condição de pagar, não. E nós precisamos mudar essa mentalidade que está entrando, principalmente nessa geração que está chegando de nós, que somos obreiro novo. Que Deus nesta noite nos ajude, igreja. Observe o que o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz: um verdadeiro ministro do evangelho busca conversões em vez de conforto e conveniência. Em vez de ganhar a vida pelo evangelho, ele está pronto a dar a vida pelo evangelho. Esta é a verdade mostrada por Paulo. Vem para cá, Timóteo, e ele já fala das aflições que o ministério traz.
Observe o convite no versículo 3 aí, o que ele diz. Ele diz: sofre pois comigo. E ele descreve as aflições. Essa palavra grega aqui, aflição, transliterado, quer dizer suportar, dificuldade, aguentar. Sabe o que? Pressão. Fala para o teu irmão: ministério é pressão. Diga para ele: você não foi chamado para ser artista, você foi chamado para ser soldado. E soldado tem que aguentar a pressão da batalha. Paulo descreve as aflições que ele vivenciou. Quem nunca leu 2 Coríntios capítulo 11, se você quiser ir comigo lá, veja o que ele fala para esta igreja, irmão. Alguém diria que isso aqui é um testemunho, não é um testemunho, mas aqui está a marca de um verdadeiro apóstolo, de um verdadeiro obreiro. Porque ele descreve, ele diz: são ministros de Cristo diante daqueles falsos obreiros que estavam se levantando no meio desta igreja e atacando o ministério de Paulo. Aí ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, observe, irmãos, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, observe isso, em fome e sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Observe que ele está preocupado com as igrejas, irmão. Como elas estão? O que será que está acontecendo lá? Como que está o obreiro lá? Será que o trabalho está lá? Meu Deus, Evode, que se desentenderam lá. Precisa de alguém lá para ir ajustar isso aí, se não vai atrapalhar o trabalho. Meu Deus, como será que está? E o Filemon, será que recebeu? Será que a igreja está crescendo? Como é que está? Meu Deus, nós precisamos mandar uma oferta. E agora, o que nós vamos fazer? Agora olha Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo de número 22, quando ele vai partir, ele chama os anciãos da igreja, os bispos, pastores, e ele dá uma palavra pastoral para eles aqui. Atos capítulo 20, versículo de número 22, ele diz assim: e agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Observe o que ele diz aqui. Observe isso, irmão. Se não, o que o Espírito Santo já revelou para Paulo. Ele diz: eu não sei o que lá há de me acontecer, a não ser aquilo que o Espírito já me tem falado, que de cidade em cidade me revela, dizendo que sabe o que me espera lá? São grandes hotéis, né? São as pessoas me aguardando para me pegar no aeroporto. Não, olha o que o Paulo diz: lá me esperam prisões, me esperam tribulações. Mas olha agora o versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Olha a convicção: contanto que cumpra com alegria. Não é com tristeza, não é com murmuração, não é com reclamação, não. Aí ele diz: a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo nessa noite, irmão?
Que Deus nos ajude a compreender a profundidade dessa palavra e possa trazer a verdadeira convicção de um chamado, de um obreiro escolhido. Aleluia! A vida, ela tem sim momentos de alegria, e não estou dizendo que a sua tribulação tem honra, mas o obreiro tem que se preparar para a pressão. Aleluia. Esses dias eu estava ouvindo uma missionária pregar, uma bênção de Deus a missionária, e ela disse que devido à sua agenda muito carregada, ela indicou uma outra missionária. E aí essa missionária foi no lugar. Quando voltou do trabalho, ela mandou mensagem para a irmã. Ela disse: e aí, minha irmã, como que foi o trabalho lá? Ela disse: misericórdia, me colocaram para dormir num alojamento, num colchão no chão. Já pensou, irmão? Sabe o que eu fico pensando? O Paulo olhar hoje as reivindicações, né? Ainda tinha. Você já imaginou? Ela disse: nunca mais. Sabe por quê? Porque antes de cama, irmão, você vai deitar muito no chão. Eu lembro de uma vez, pastor, que eu fui viajar com o meu presidente, e eu falei: rapaz, eu vou me dar bem, vou com o presidente. Fomos. Quem disse, irmão? Até no colchão no chão nós dormimos. Porque ele falava: ó, não vamos no hotel, vamos dormir na casa dos irmãos, que a gente evita de gastar tanto, que a gente está precisando ajudar as igrejas aqui. Eu digo: meu Deus do céu, como é bom, né? Você andar com um homem experiente, que você vai aprendendo, porque senão você fica vaidoso também. Que Deus possa nos ajudar, senão a gente vai entrando, né, por esse caminho. Quem está entendendo nessa noite? Aleluia. Às vezes a pessoa, eu estava vendo a reivindicação de um aí, desculpe de falar essas coisas, pastor, mas faz parte. Mas o irmão, ele exigiu que aonde ele fosse, precisava de frutas vermelhas. Tinha que dar frutas vermelhas para ele, porque ele não sei o que ele estava acostumado, mas nas exigências lá, precisava ter frutas vermelhas. Paulo disse que passou fome, irmão. Que nessa noite a nossa convicção possa ser trazida para a palavra de Deus, e não para uma pseudo visão de ministério que está sendo formada na cabeça de muitos de nós, achando. Você foi chamado para ser soldado nesta noite. Deus está nos chamando, quem está entendendo? Soldado, obreiro, deve estar disposto, irmão, para suportar as batalhas, as lutas. Observe Charles Swindoll em seu livro falando sobre Paulo, comentando o capítulo de número 2, ele diz assim, preste bem atenção: não há muita utilidade para os soldados mimados, especialmente no calor da batalha. Paulo sabia que a única maneira de Timóteo sobreviver seria aceitar de boa vontade as dificuldades de um bom soldado. O soldado que não é confiável acaba desertando no primeiro sinal de estresse. As laterais do ministério estão cheias de soldado de joelho fraco, que desejaram a glória, mas rejeitaram o sacrifício. Paulo exortou a Timóteo a não se juntar à fileira deles. O jovem pastor necessita de uma firme decisão, que não só aceita o manto do sofrimento no serviço, como também o abraça de bom grado. Os bons soldados agem assim. Por isso que ele diz: sofre comigo. E para suportar, ele diz: ei, você precisa se fortificar na graça. 2 Timóteo 2:1. Observe que ele diz: pois, meu filho, fortifica-te na graça. Essa palavra grega fortificar aqui quer dizer
ser capacitar, aumentar em força, fortalecer, tornar-se forte. Dá a ideia da palavra aqui, no sentido do fortalecimento que não vem de si, mas vem de outro. E nesse caso a fonte, sabe quem é? Jesus. Quer aguentar a pressão, irmão? É nos pés do Salvador. Quer aguentar a pressão? É no Getsemane. Quer aguentar a pressão? É na oração. É se fortificando na graça, porque senão nenhuma palavra dessa se aguenta. Você diz, você está pensando o que, rapaz? Que eu vou abraçar sofrimento, que eu vou abraçar luta? Mas nesta noite se fortifica, aleluia, na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que Timóteo precisava ir aqui a Jesus, mediante a comunhão, e receber da parte dele força. Dedica-te mais à oração, obreiro. Passe mais tempo na presença de Deus, obreiro. Ore mais, obreiro. Fortifica-te mais, obreiro. Coloca na sua agenda um tempo com Deus, obreiro. Se fortifica nesta noite em nome de Jesus, porque nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, nós estamos em luta, nós estamos em adversidade. Oh, quem está me entendendo, irmão? Levante as mãos nesta noite e já peça para Deus derramar da tua presença, aleluia, te fortificar, para que você possa suportar. Desce na oração, vai para a madrugada, tem um tempo de oração, se fortalece, obreiro. Observe, no cultivo da espiritualidade, a oração é o ponto de partida. Não tem outra chave mestra, irmão. Não podemos nos cansar de dizer como Paulo as mesmas coisas. Não mudou. Orar, jejuar, voltar para aquela escola novamente, em nome de Jesus. Homens e mulheres mais poderosos da história sagrada e eclesiástica que nos apresenta foram aqueles que se dedicaram intensamente à oração. Hoje esse é um dos nossos maiores desafios do ministério do obreiro. O que? Orar. Antônio Gilberto diz assim, ó. Observe, para o obreiro, para o pregador: antes de falar aos homens a respeito de Deus, fale com Deus a respeito dos homens. Eu tenho falado para os nossos obreiros lá na igreja: irmão, quando você for subir para pregar aqui, no nome de Jesus, venha com a palavra de Deus, irmão, do céu. Traga a palavra de Deus, ore a Deus, vá buscar Deus, mas suba aqui com algo do céu. Não venha falar da tua alma, das tuas dores, atacar pessoas, usar púlpito para isso. Não, suba aqui em nome de Jesus e diga: eu vou trazer uma palavra de Deus, eu vou trazer uma palavra do céu. Se não for para isso, passe para outro em nome de Jesus. Mas se subiu aqui, vem inflamado pelo Espírito Santo de Deus e diga: eu ouvi de Deus e venho trazer para vocês o que Ele mandou dizer. Você sair do culto e dizer: Deus falou nessa noite. Deus, quem está me entendendo, irmão? Com todo respeito, toque no obreiro e diga: vamos orar junto, obreiro. Vamos buscar Deus, obreiro. Aleluias. Segundo, para que Timóteo terminasse bem o ministério, Paulo dá um segundo conselho. Segundo, você precisa saber a quem você deve agradar. Observe o versículo de número 4 de 2 Timóteo 2. Ele diz: ninguém milita, se embaraça com o negócio desta vida, se ele estiver afim, observe, de agradar aquele que se alistou para a guerra. Você só se embaraça com as coisas desta vida quando você perde o foco de quem você quer agradar.
Mas quando você sabe a quem você deve agradar, você não perde o foco. Independente da mensagem, você não escolhe a mensagem que você vai pregar, para quem você vai pregar. Não, você sabe a quem você deve agradar. E Paulo está dizendo para ele: meu filho, segue o meu exemplo, se esforça para agradar. Ou seja, essa palavra que ele usa aqui, esforçar-se para agradar, ela transliterado era usada para um soldado que devia ter a admiração pessoal, sabe de quem? Do seu capitão. O capitão olhar para o soldado e dizer assim: rapaz, eu tenho orgulho desse camarada. Diz uma história que certa feita Alexandre o Grande viu um dos seus soldados todo sujo, com as suas vestes de batalha toda suja, e diz que ele era muito zeloso com isso. Ele disse: como é teu nome, soldado? Ele disse: meu nome é Alexandre. Ele diz: se o seu nome for Alexandre, ou você mude os seus hábitos, ou você mude o seu nome, porque eu não aceito que uma pessoa que tem um nome como o meu ande como você anda. Que nesta noite nós venhamos saber agradar o capitão. Observe por favor o que Paulo ele diz em Gálatas capítulo 1 versículo de número 10. Ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? É uma pergunta retórica. Pergunta retórica, ele já sabe a resposta. Ele pergunta e ele está dizendo, já que ele está sendo perseguido ali, há muita inveja, pessoas o caluniando por causa das suas cadeias, alguns se envergonhando. E aí ele escreve para eles e ele vai dizer assim: peraí, acaso eu busco agradar ou busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Aí ele diz: ou estou eu tentando agradar aos homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homem, ele diz: eu não seria servo de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Esse negócio de agradar ficou lá na minha infância, passou já. Meu negócio agora é com o general, é com o capitão do exército. Meu negócio agora é com Deus, é agradar a Ele. Em 1 Tessalonicenses 2:3 ele fala a mesma coisa, irmão. Ele diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas ele diz assim, ó, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo aqui não buscava, irmão, aplauso dos homens, mas a aprovação de Deus. Paulo era um pastor aqui e não um bajulador. Ele não pregava para agradar homem, quem está me entendendo? Mas para ser aprovado por Deus. Paulo não buscava reconhecimento humano, mas lutava para ser irrepreensível diante de Deus. Você lembra que aquele demônio que voou nos filhos de Cefa, ele diz: conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vós, quem sois? Que nesta noite nós possamos nos preocupar em agradar a Deus. Hernandes Dias Lopes diz assim, ó, um bajulador se empenha em tornar a mensagem palatável, atraente para agradar pessoas. Ele busca a sua glória pessoal e não a glória de Deus. Ele está interessado em promover o seu nome do que exaltar o nome de Cristo. Ele está mais interessado em arrancar os aplausos dos homens do que ser aprovado por Deus. Está mais interessado em ser amado na terra do que ser conhecido no céu. Mas nesta noite Deus está dizendo: saiba quem você deve agradar. Porque nós temos um exemplo do rei Saul. Se perdeu por quê, irmão? Por tentar agradar o homem. Quando você pega 1 Samuel capítulo de número 13, no versículo de número 11, a Bíblia diz: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto, olha só, via que o povo ia se espalhando de mim, e tu não vinha. Nos dias aprazados, os filisteus se tinham juntado em Miquimás. E aí, observe que quem quer agradar homem faz o que os homens querem, irmão. Eu
acho que eu já contei aqui a igreja do pastor que queria agradar o homem. Não sei se eu já contei aqui, mas vou contar de novo, pastor. Diz que um pastor, ele queria agradar a igreja dele. E ele começou a construir a igreja. E aí ele falou, essa igreja eu vou agradar os homens. E aí todo mundo que chegava, o pastor está construindo. Pastor, coloca a janela aqui, essa janela. Aí ele, maravilha, vou colocar, colocava. Pastor, a porta, põe essa porta. E o pastor, para agradar, foi colocando no dia da inauguração. A janela era no lugar da porta, a porta no lugar da janela. O púlpito era de um lado, a igreja ficou daquele jeito. Todo mundo rindo do pastor. Meu Deus, é a igreja do pastor, misericórdia, pastor, que igreja é essa? Aí o pastor disse, agora eu vou fazer uma para agradar a Deus. Aí ele começou a levantar, e veio um irmão. Pastor, por que? Ele disse, aqui não é a igreja do palpite, a igreja do palpite é lá. Aqui é a igreja que agrada a Deus. Aqui eu vou buscar agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus. Entende? A mensagem não vai ser para agradar homem, vai ser aquilo que Deus está mandando eu dizer. Entendeu? A minha vida não vai ser para agradar, para chamar atenção, para minha glória, mas é para a glória de Deus. Quem está entendendo? Saul, ele acabou se perdendo, fez para agradar aos homens. E quando você faz para agradar os homens, irmão, você acaba se perdendo, porque agradar a Deus, aleluia, é fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, aleluia, do jeito que Ele deseja que venha a ser feito. Que nesta noite você tenha essa convicção, você foi chamado para agradar a Deus. Agora também tem uns que eu já encontrei também no nosso ministério, que aí às vezes ele desrespeita a autoridade constituída por Deus, a liderança maior dele, porque ele fala que ele está agradando a Deus. Às vezes o pastor fala uma coisa, ele fala, não vou fazer isso porque Deus falou para mim outra coisa. Eu não estou nem aí para o que o homem fala, meu negócio é com Deus. Não é esse sentido que eu estou falando, porque aqui nós estamos submetidos a uma autoridade. Pastor Luiz aqui é o meu pastor. Se ele levantar aqui e mandar eu me assentar, eu preciso obedecer a autoridade constituída maior aqui na igreja. Nós precisamos entender isso. Então isso não quer dizer eu vou apontar o dedo, vou falar coisas que não devem. Não é isso que eu estou dizendo. Seja maduro em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradar a Deus não é desrespeitar homens, irmãos. Agradar a Deus não é você bater de frente com o teu pastor e dizer, não, comigo não, Deus falou diretamente comigo. Aprende com Samuel. Vai perguntar para o Eli, e o Eli vai te ensinar como é que é o negócio. Não corta a fila não, vai devagar. Esse pastor que escreveu Se Eu Começasse de Novo, uma das coisas que ele fala sabe que eu ia? Mais lento, pastor, eu ia mais devagar. Que Deus nesta noite nos ajude a agradar a Deus. E quem agrada a Deus também respeita as suas autoridades constituídas. Não é uma pedra no rim do pastor, não faz o pastor gemer, sofrer. Alexandre o latoeiro, Paulo diz, esse me fez muitos males. Que Deus tenha misericórdia nesta noite. Quem está entendendo essa simples palavra? Terceiro ponto, para que Timóteo terminasse bem o seu ministério, ele ia precisar seguir as normas pré-estabelecidas. Observe aí o versículo de número 5, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. Tem aqui, irmão, normas pré-estabelecidas. E o Paulo está orientando. Ele diz assim, se alguém também milita, não é coroado, se não militar, legitimamente. Então ele está dentro de um contexto aqui que na Grécia os atletas que participavam dos Jogos Olímpicos aqui prestavam um juramento. Para quê? Perante um juiz, que eles não iriam burlar regras, porque burlando as regras eles perdiam então o direito de ser legitimamente agora aprovado. Então havia regra. E observe aqui que Paulo fala sobre a possibilidade do fracasso. Quando ele fala de regra, ele está dizendo, obreiro,
Nós temos a nossa regra de fé e de prática aqui, ó. E ela precisa ser obedecida. Ela precisa ser seguida. Porque você pode fracassar, Timóteo, se você não militar legitimamente. Então, na vida do obreiro, ele também deve viver de forma que não seja desqualificado. Você sabia que você pode ter um ministério desqualificado, que até agrada homens, mas você tem quebrado regras que são pré-estabelecidas dentro da nossa regra de fé. Quem está me entendendo? Eu vi naquelas caixinhas de pergunta ontem, uma pessoa perguntando para aquele pastor, o Josué Gonçalves: pastor, a pergunta, sabe quando abre aquelas caixinhas de pergunta? Pastor, devo continuar na igreja que o pastor traiu a esposa e continua dirigindo a igreja, só que agora vivendo com a sua amante? Irmão, isso é pergunta? Olha a regra. Olha a regra. Olha o que a palavra de Deus ela diz, irmão. Olha o que a palavra do Senhor ela está dizendo. Observe. Em 2 Coríntios aqui, Paulo ele descreve como ele conduziu-se no meio do povo. E a principal preocupação dele é nunca desacreditarem do seu ministério. Com todo respeito, olhe para o obreiro que está do seu lado e diga para ele assim: obreiro, não permita que o seu ministério seja desacreditado. Você precisa entender que nessa batalha o inimigo vai trabalhar para que você seja desacreditado, para que você caia em descrédito, ninguém acreditar. E Paulo diz: você sabe como eu me comportei. Observe aqui que o seu desejo, ou o desejo de Paulo, era viver de modo que mostrasse um testemunho de sua vida pessoal como um servo de Deus. 2 Coríntios capítulo 6 versículo 3, ele diz assim, ó: não dado a escândalo. Que eu contei agora, o testemunho é um escândalo, irmão? Sim ou não? Aí ele diz: em coisa alguma. Aí ele diz: para que o nosso ministério não seja censurado. A palavra escândalo aqui, transliterada, significa obstáculo que alguém pode tropeçar. Você pode ser, quando a Bíblia diz escândalo, o que a gente imagina? Olha só, e quando você olha a palavra original, ai daquele que traz escândalo, são pessoas se afastarem, se apartarem por causa da tua conduta, por causa da minha conduta, de uma má conduta. Olha a seriedade que nós como obreiro precisamos ter. Nunca se esquecer que somos seres humanos, que precisamos de ajuda, precisamos de verdadeiros amigos, de intercessores, de conselheiros, de profetas em nossa vida, de homens que nos ajudam nos momentos das nossas batalhas, das nossas tentações, porque somos seres humanos. Mas nós não podemos deixar, meus irmãos, que às vezes nós achamos, meus irmãos, que vai passar batido, ninguém vai ver, ninguém está vendo. Não, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite você possa olhar para o ministério e dizer: não, meu ministério eu farei de tudo para que ele não seja censurado. A palavra censurado aqui é encontrar falta, encontrar defeito. Já pensou? Olhar para o teu ministério e encontrar o quê? Defeito. Um ministério defeituoso. Paulo usa essa expressão. Então o Champlin, ele comentando esse versículo aqui, ele explica que a palavra usada aqui, a sua raiz nominal do verbo, significa mancha, mácula. Paulo diz: olha, eu faço de tudo para que o meu ministério no meio deles não venha a ser censurado, ou seja, uma mácula, sujo, a ponto deles olhar e por causa de mim, Cristo, acabar sendo envergonhado. Pode continuar em nome de Jesus. Observe, por favor, o que um autor desconhecido ele diz: viva de forma tão honesta que para falar mal de você eles tenham que mentir.
Viva ciente de que Deus, Ele está consciente de tudo, Ele está vendo tudo. Não estou dizendo que você e eu, que nós não temos dificuldades, lutas, tentações, batalha, nós temos, meus irmãos. Por isso é a importância de nós entendermos isso. E não permitir que às vezes nos bastidores da nossa alma, nos escondidos da nossa vida, nós vivemos uma vida dúbia. Que Deus possa olhar para nós nesta noite e achar um ministério que não tem defeito. Quem está entendendo? Procuraram em Daniel, buscaram em tudo, mas não encontraram. Abre rapidinho aí em Levíticos, capítulo de número 23, por favor. Observe, por favor, isso aqui é fantástico. E nós, como igreja, irmãos, precisamos compreender a lição espiritual que está. Eu sei que o livro de Levíticos, ele é um livro voltado para a cerimônia que era realizada pelos israelitas, mas tem os seus princípios espirituais. Se não aplicamos de forma literal em nossa vida, nos dias da igreja, nós tiramos lições e princípios espirituais dentro desse livro. E aqui, observe o que o Senhor vai falar para Nata, para nós que estamos aqui, para você que é obreiro, para eu, para nós que somos pastores, você que faz parte aqui como diz, da nata da igreja. Meu pastor presidente, ele diz que o obreiro é escolhido 2 vezes, uma vez chamado na salvação, e segundo, depois para ajudar que outros venham a ser salvos. Você foi escolhido 2 vezes por Deus, que privilégio. Você pode glorificar Deus. Você foi escolhido, irmão, para uma obra, que coisa gloriosa. Isso é de glorificar. E aí aqui, o Senhor falando a Arão, fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente. Então, você sabe que esses que iriam trabalhar no sacerdócio aqui, que para nós hoje são os obreiros, eles não poderiam ter defeito, irmãos. E esses defeitos aqui são físicos, são literal, entende? Mas nós atribuímos isso no Novo Testamento, lições espirituais. E aí, se você está aqui nesta noite, pare um pouquinho para você pensar. Olha só: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão de Deus. Então não podia oferecer o pão de Deus. Ele vai dizer assim, pode comer o pão. Ele poderia estar envolvido, entende, no meio de Israel, comendo do pão, mas ele não podia fazer o quê? Servir o pão. E quem que fala? Olha só, versículo, ele diz, oferecer o pão de Deus. Então nós sabemos que hoje o pão de Deus é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade chegará. Aí ele começa a descrever. O primeiro que ele vai falar aí, observe, era cego. O obreiro não pode ser o quê? Cego. Um obreiro que não tem visão, um obreiro sem projeto, um obreiro, irmão, cego não pode servir. Então não podia, porque o nosso Deus, ele é Deus de visão. Quem está entendendo, irmão? Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Não podia ser cego, não podia ser coxo, paralítico, ou seja, que não anda, não sai do lugar. Toda coxo que Jesus encontrava, ele curava. Nesta noite, em nome de Jesus, que se houver algum obreiro coxo, que o Senhor possa curar você, em nome de Jesus, para que você possa levantar e andar. Obreiro coxo é obreiro acomodado, conformado, não busca melhora, é preguiçoso. Não tem como ser obreiro, irmão, ser preguiçoso não. Todo homem que Deus escolheu e chamou para o ministério estava o quê? Trabalhando. Porque se você não cuida da tua casa, como que você vai cuidar da casa de Deus? Nariz chato, alguns dizem aqui, desfigurado, pessoa aborrecida, intransigente, raivosa, enraivecida, aquele tipo de pessoa chata, sabe? Cri-cri, aquele obreiro, irmão, que só Deus para ter a misericórdia, mal-humorado, carrancudo. Membro demasiadamente comprido, aqui fala de desequilíbrio, falta de equilíbrio, desproporcional. O corpo é longo, a perna é curta, o corpo é pequeno, o braço é longo, só cresce a cabeça.
Olha só, às vezes ora demais, mas não entende nada. Sobe monte, mas não obedece pastor. Pé quebrado, tem dificuldade para andar. Fica sempre para trás. O pastor está sempre esperando, sempre chamando. A nuvem vai e ele fica. Não anda no ritmo dos outros de jeito nenhum. Depende de ajuda em tudo, de apoio, de muleta. Precisa de ombro para ser carregado. Vive pedindo oração. Anda na custa na vida espiritual do outro. Mão quebrada não auxilia em nada, é ruim para ofertar, para dizimar, critica até umas horas. Mão engessada, ressequida, nesta noite Jesus te chama para o meio. Vem e estende a mão. Corcunda, aquele que anda encurvado, parece que tem um peso nas costas, vive olhando para o chão, só conta desgraça. Esse aqui sim, testemunho e dos montes. Elevo meus olhos para o monte. Tem gigante, mas tem mana, leite e mel também. Não, deficiência no crescimento. Cresce até certo ponto, depois você precisa crescer na graça e no conhecimento e não parar. Jesus crescia em sabedoria, em estatura. Olha só, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para mim profetizar em todas as áreas da sua vida nesta noite. Crescimento. Deus não te chamou para ser anão. Nesta noite tenha convicção, em nome de Jesus. Receba nesta noite um tônico na sua vida, para que você cresça, obreiro. Sonhe, obreiro, em nome de Jesus. Cresça. Acompanhe a visão da tua igreja, acompanhe o teu pastor. Aleluia. Aleluia. Há um provérbio chinês que diz assim: se você não crescer, ficará cada vez menor. Mas nesta noite, pega na mão do teu irmão e diga: em nome de Jesus, nós vamos crescer. Nós vamos crescer. É ano de crescimento para a tua vida. É ano de crescimento para o teu ministério. É ano de crescimento. É ano de crescimento para você, obreiro. É ano de crescimento. É ano de crescer. Defeito nos olhos, o próximo aí, observe. Não podia, se tivesse defeito nos olhos, ou seja, espiritualmente falando, quem tem visão limitada, quem enxerga com deficiência, está olhando para Jesus e vendo como se fosse uma árvore, não consegue compreender os mistérios. Catarata, névoa embranquecida que compromete a visão. O homem de Deus precisa enxergar bem longe. Você precisa nesta noite ter visão. Visão não é nos nossos olhos físicos, é na nossa mente. É na nossa mente. Quem está entendendo tem a visão. Tem a visão. Sarna, olha só, irmão, não podia ter sarna. Deus adverte que o ministro do altar aqui, ele não pode ser o quê? Sarnento. Diga comigo, por favor. O obreiro não pode ser o quê? É a Bíblia que está dizendo. Podia comer o pão, mas não podia servir, pastor. Pode até comer, mas não pode servir. Obreiro sarnento é a única doença aqui que era contagiosa. É aquele tipo de obreiro que não se conforma, mas ele não vê no pastor, ele não fala. Mas daqui a pouco ele está lá na casa da irmã, e aí daqui a pouco está todo mundo contaminado. Ele não fala com quem tem que falar. Ele não resolve com quem pode resolver. Mas ele contamina todo o arraial. Mas nessa noite, em nome de Jesus, Jesus vai curar o sarnento. Que nós sejamos uma igreja sarada,
sem sarna, em nome de Jesus. Não queira, não aceita, não abra a porta da tua casa não, irmão, para falar de alguém, nem para ouvir de alguém. Não, diga: na minha casa não. Miriam não entra para falar de Moisés, aqui não. Sabe por quê? Porque o Deus que escuta aquilo que o pastor não escuta, tá vendo, hein? E tem muita lepra aí ainda acontecendo por aí, viu? Sabe por quê? Porque Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o que ninguém vê. Deus ouve o que ninguém ouve. Deus ouve o que ninguém ouve. E pinge, aqui fala de mancha, de ferida na pele. Quem serve o pão não podia ter feridas na pele. Mas aqui a gente fala da alma. Obreiro cheio de mágoa, não perdoa, cheio de rancor, vive remoendo mágoa. Pega o microfone é para atacar o irmão, para atacar a irmã. Se sabe de uma coisa, não é o Espírito que revelou, é o que ele ouviu, é o que ele viu. Aproveita a oportunidade. Ontem eu estava falando com os irmãos que todos nós queremos ser José, mas ninguém quer ser os irmãos de José. Mas às vezes o nosso comportamento não é de José, é dos irmãos de José. E nós temos que aceitar. Entendeu? Porque essa é a realidade. Tem muita gente que aí pega o microfone aqui, eu já vi. Estou falando aqui, estou falando lá. Aí chora e diz: eu fui perseguido. Aí você conhece, você fala: vixe, é só sangue. Só sangue. Aí não, aí quando chega aqui, que eu fui perseguido. Deus tenha misericórdia. Que Deus cure nesta noite essas impinges, essas marcas. Essas questões que não foram resolvidas, precisa ser tratada. Evode e Sintique tem que voltar às pazes. Tem que voltar. Senão não tem como. Não, as duas cantam junto. Poxa, trabalham junto na igreja. As duas foram bênção para a igreja. E agora Paulo diz: será que não vai ter ninguém aí para interferir nessa situação? Duas mulheres de Deus deixando o diabo trabalhar desse jeito. Próximo, testículo quebrado. Olha só, o obreiro não pode ser estéril, irmão. Ele tem que reproduzir. Ele tem que multiplicar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: aonde estão os teus filhos na fé? Porque às vezes a gente só traz a responsabilidade para o pastor, né, pastor? Mas e os nossos filhos na fé? E a nossa sucessão? Josué, ele serviu Moisés, ele foi sucessor de Moisés. Quem foi sucessor de Josué? Foi um bom discípulo, mas como líder falhou no quê? Não teve filho espiritual. A geração que veio depois de Josué não conhecia o Senhor, seus filhos, nem as maravilhas que ele fez. Estéril. Você precisa de ter um Eliseu. Você precisa de ter um Timóteo. Você precisa multiplicar. O negócio aí é você crescer, amado. A igreja cresce quando a igreja vai, a ovelha vai reproduzindo e o pastor vai apacentando. O bom pastor, ele guia, ele protege, né? É o que a palavra diz, é ele que dá propósito. As 3 características do pastor do Salmo 23. Ele guia, ele protege e ele é aquele que dá o propósito, o objetivo. É ele que leva, mas é a ovelha que reproduz. Seja um obreiro nesta noite que reproduz. Quem entende? Eu vou parar, irmãos, mas eu tinha aqui mais algumas coisas. Mas dessa vez, pastor, acho que eu fui muito longe. Pode continuar mais uns minutinhos, pastor. Obrigado, pastor. Amém. Quarto, para que Timóteo terminasse bem o seu ministério, ele precisaria, preste bem atenção, trabalhar. Olha o versículo 6, ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do seu fruto. Mais uma vez, eu sei que às vezes é chato, eu também não gosto, irmão. Mas olha para o teu irmão e diga para ele: trabalhe arduamente para colher uma grande safra. Obreiro, irmão, já está falando de obra. Olha o que o Orlando Boyer diz da palavra obreiro: aquele que coopera no desenvolvimento de uma empresa ou de uma ideia. Nós estamos envolvidos em um projeto espiritual. Você que é obreiro aqui da Cristo Vivo, você está envolvido aqui, ó. Como obreiro, o que você tem que fazer? Trabalhar.
Ou seja, o obreiro é aquele que trabalha na obra, que corresponde ao trabalho. É o resultado, ser obreiro é resultado de um trabalho. A palavra ministério vem da tradução do original de diaconia, que quer dizer serviço, olha só. Ou seja, ministério é serviço. Se alguém quer ser obreiro, tem que estar disposto ao quê? Servir, trabalhar na obra do Senhor. Tem que trabalhar, irmão, não tem como. Nós somos chamados para trabalhar, cada um dentro da vocação que foi chamado. Tem um que carrega a arca, tem outro que carrega, né, as cortinas, outro carrega as outras coisas, mas cada um dentro da vocação. Mas você foi chamado para trabalhar, e quando você trabalha, Deus opera de forma extraordinária. Às vezes você acha que é insignificante, mas não é insignificante o seu trabalho no Senhor, não. Continue, essa igreja conta com você, os pastores contam com você. Você não sabe como é bom ter um obreiro que não dá trabalho, mas que trabalha. Como é bom ter um obreiro que você pode contar com ele, e ele às vezes está ali, né? Às vezes é tão pesado o fardo, como Moisés, ele disse: Senhor, eu não gerei todo esse povo, Pai, tenha misericórdia. O povo aqui é complicado. E Deus levanta ali aquele 70, coloca do lado dele. Você é esse que foi colocado do lado. Você é obreiro, é o Ur, você é o Arão que está do lado do Moisés. E tem hora que o Moisés, ele está cansado, e ele precisa de que você trabalhe, obreiro. Trabalhe, que você vai ver que vai valer a pena, obreiro. Quinto, para que Timóteo terminasse bem o seu ministério, ele precisava procurar ser aprovado por Deus. Busque a aprovação de Deus nesta noite, irmão. Versículo 15 ele diz: procura te apresentar a Deus aprovado. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 22, diz assim: varões israelitas, escutai essa palavra, a Jesus Nazareno. Ele diz: varão aprovado por Deus. Romanos capítulo 16, versículo de número 10 diz: saudai a Ápiles. Aí ele diz: aprovado em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 10, versículo 18, diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Aleluia. O obreiro aprovado não é aquele que se louva a si mesmo, mas ele é por Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 4. Mas como fomos aprovados por Deus. Saul é um tipo de obreiro que foi reprovado. Irmão, que Deus nos ajude a não sermos reprovados. Sexto, para que Timóteo terminasse bem o ministério, ele não poderia perder tempo com aquilo que não vale a pena. Isso eu preciso que você fale para o teu irmão. Diga para o obreiro que está ao seu lado: não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Que nesta noite Deus te dê discernimento e você possa saber o que vale e o que não vale a pena. Por quê? Porque tem coisa que ele diz que ele deveria evitar. Nesta noite a palavra de Deus para você é: evite algumas coisas. Ele diz no versículo 16: mas evita. Olha só, existem então várias coisas que o obreiro tem que tomar cuidado, que ele precisa evitar. Ele diz aqui: falatórios profanos. Essa aqui, a expressão indica conversa de natureza profana e vã. Tome cuidado. O que nós estamos vendo de obreiros se enrolando por aí, irmão? Toma cuidado, principalmente hoje com as redes sociais. No nome de Jesus, evita algumas coisas. Tome cuidado. Que Deus possa nos ajudar. Evita aquilo que pode atrapalhar o teu ministério, aquilo que pode embaraçar você. Lute no nome de Jesus com a força do Espírito de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não permita, em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que John Strube ele diz: é lamentável, falando da Miriam, né, do capítulo de Miriam, que esse triste capítulo, quando ela fala de Moisés, da sua vida, falatório, manchasse a sua história. Fora disso, é elogiável. Ela usou a sua língua com prudência ao falar com a filha de Faraó, preocupada com o bem-estar do seu irmão. Usou a sua língua em louvor a Deus às margens do Mar Vermelho. Mas agora ela usa a sua língua para protestar a posição dada por Deus a Moisés.
Evita algumas coisas. Que nesta noite Deus possa nos ajudar. Ele continua dizendo: Miriam e Arão perderam tanto a aprovação de Deus como a presença de Deus. É como se Deus não pudesse permanecer nem mais um momento com eles, par daqueles caluniadores. Evita falatórios que não edificam, conversa que não edifica, coisas que não edificam, filmes que não edificam, série que não edifica. Tem muita coisa boa que você pode crescer, que você pode, mas tem coisa que pode te embaraçar. E eu finalizo agora de verdade. 7, Timóteo, para que ele terminasse bem, ele não deveria ser apenas, não bastava ele apenas ser vaso, ele precisava ser um vaso de honra. Ele diz assim, 2:20: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purifica destas coisas, então ele está falando das coisas. Então observe que tem coisas que nos desaprova, nos torna aos olhos dos outros apenas vaso, mas o vaso de honra ele é conhecido pelo Senhor. E existem algumas coisas que ninguém vê, mas que Deus ele está ciente. E nesta noite, em nome de Jesus, você que é um obreiro que tem convicção do seu chamado, cuida do teu ministério. Foi isso que Paulo disse a Epáfras, né? Cuida do teu ministério que você recebeu do Senhor. O pastor João de Souza, no livro Chaves para o Sucesso do Ministério Pastoral, ele escreve assim, ó: o título ministerial por si mesmo nada é. Se o jovem obreiro perder por causa do seu caráter, a nobreza do seu ministério que lhe foi conferida, ele descobrirá então que o título não tem sentido algum se a graça, a unção, a virtude profética do seu ministério for perdido. Você só fica com o título. E nós não queremos viver aqui apenas de imagem, ser apenas vaso. Nós queremos ser vaso de honra, igreja. Vaso de honra, cheio da unção do Espírito Santo. E ele finaliza dizendo a 8ª coisa, versículo 22: para que Timóteo terminasse bem o seu ministério, ele precisaria não brincar com aquilo que poderia destruir o seu ministério. Fale isso para o seu irmão também. Diga para ele: não brinque com aquilo que pode destruir o seu ministério. Olha o que ele diz no versículo 22: foge também dos desejos da mocidade. Ele estava com 40 e poucos anos aqui, irmão. Foge, todos nós temos desejos, irmãos. E ele estava dizendo que existem algumas coisas, principalmente, que acompanham a mocidade, que pode destruir. Aí sabe o que ele fala para Timóteo? Timóteo, foge, faz que nem José. A mulher de Potifar preparou a cama, armou o laço, diz que ela estava sozinha, havia uma festa no Egito, todos foram para a festa do rio Nilo, e ela ficou sozinha, ela preparou o laço, ela diz: é hoje que eu agarro ele. E ela vai e ela agarra mesmo. Deita-te comigo. O Flávio José conta uma história no livro dele, muito interessante, que quando a mulher de Potifar, não fala nem o nome dela na Bíblia, ela está com ele sozinho, ele diz que não pecaria contra Deus e nem contra o seu Senhor, não faria isso contra o seu Senhor. Flávio José conta isso, aí diz que a mulher de Potifar olhou para ele e diz assim: então peraí, pegou um pano e colocou, porque havia dentro do quarto um ídolo, que era um deus do Egito, que guardava as casas e diz: agora você pode ficar sossegado que Deus não está mais vendo. Ele diz: esse não é o meu Deus. E ele sai correndo, e é onde ela agarra e fica ali com a sua túnica. Mas o que ele fez? Ele correu daquela mulher, e Deus justificou. Você pode até às vezes ser arranhado de algumas coisas, passar por algumas calúnias e situações, mas Deus ele é justo, ele cobra. Ele é Deus. Agora não faça como Sansão. Se José correu do problema, Sansão correu para cima do problema. Pastor Luiz, muito obrigado pela paciência, meu amigo. Deus abençoe.